A paz do Senhor. Temos falado dos dons espirituais. Nesta série, eu gostaria de falar para você, nesse momento agora, sobre o dom de maravilha. Muitos confundem o dom de maravilha com os dons de curar. Por exemplo, nós encontramos aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, onde está registrado assim: e há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro dom de discernir os espíritos, e há outro a variedade de línguas, e há outro a interpretação das línguas. Veja bem que o dom de maravilha, ele está contido na lista dos 3 dons de poder. É o dom da fé, é o dom também de curar, e que é o único no plural, dons de curar, e o dom de maravilha. Esses 3 dons, eles fazem parte do grupo chamado dons de poder. Como já foi dito anteriormente, temos 3 dons de revelação, 3 dons de elocução e 3 dons de poder. O dom de maravilha é exatamente esse dom de poder. E o que é maravilha? Por exemplo, uma pessoa que você ora por ela e o braço dela tem uma mão mirrada. Nós encontramos Jesus curando um homem que tinha a mão mirrada. E aquela mão mirrada não era uma enfermidade, não era uma doença, era um problema de nascença. Então, quando se ora por uma pessoa enferma e ela é curada, então se trata dos dons de curar, que está no plural. Mas quando você ora por alguém que nasceu aleijado, por exemplo, o cego de nascença, aquilo ali é uma operação de maravilha. Por isso Jesus foi chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele recebe estes 5 nomes dado por Isaías muito antes de nascer. Cerca de 760 anos antes de nascer, Isaías já se referia a ele como o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Veja que o primeiro nome que Isaías dá é maravilhoso. Por quê? Porque ele fazia maravilhas. E essas maravilhas são o quê? Curas? Não. Cura não é maravilha. Nos maravilha, sim, nos alegra. Porém, não é maravilha. É cura. Ali foi tirado um espírito de enfermidade, ali foi repreendido uma enfermidade física, psicossomática, uma enfermidade espiritual, enfim. Agora, maravilha não. Maravilha muda o curso da natureza. Por exemplo, quando Jesus apazigua a tempestade, ele operou maravilha. Ele fez algo maravilhoso. Ele mexe na natureza. Ele muda, por exemplo, as leis da gravidade e outras mais. Quando Jesus anda sobre as águas com Simão Pedro, ele estava operando maravilha. Ali ele estava anulando a lei da gravidade, ele estava andando sobre as águas. Muito bem. Uma das grandes maravilhas que nós subentendemos é exatamente o caso de Lázaro, o filho da viúva de Naim, também a filha de Jairo. São maravilhas. Depois de morto, trazer a vida é uma grande maravilha. E para mim, uma das maiores nós encontramos, por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro. Eu costumo dizer que Jesus chegava na casa de Lázaro e as pessoas, os vizinhos, amigos, ficavam perguntando no outro dia, que Jesus, quando ia embora, perguntava: e aí, ele te curou, Lázaro? E o Lázaro dizia: ainda não, continuo na mesma situação. E o teu amigo curou tanta gente e não curou você? Não. Ele permanecia e continuava. E Jesus sabia que Lázaro era leproso. E ele almoçava na casa dele, comia na casa dele, dormia na casa dele e ia embora no outro dia. E ele continuava assim, até que ele piorou. E quando piorou, foram perguntar se Jesus estava a par da situação dele, as 2 irmãs, Marta e Maria. Quando chegaram lá, Jesus ainda diz: a enfermidade não é para a morte. E manda de volta. Agora Jesus se demora ainda para poder chegar lá. Quando Jesus chega, já haviam sepultado fazia 4 dias. Tanto que Marta diz: cheira mal, já é de 4 dias. Olha que grande maravilha. Então Jesus chega e diz: Lázaro, vem para fora. E ele vem do sepulcro. E quando ele vem sem lepra, ele vem sem podridão,
ele vem sem enfermidade, ele vem perfeito. Como se Jesus dissesse: eu não vou curar você, Lázaro. Eu vou fazer algo muito maior. Por isso eu estou te deixando. Mas eu sou teu amigo, eu te amo. Espera ele apodrecer. E aí opera uma grande maravilha. Quem sabe, às vezes, acontece até na nossa vida. Deus deixa algo piorar na nossa circunstância, na nossa vida do dia a dia, e de repente ele vem e opera uma grande maravilha. Dos nossos contemporâneos, podemos citar, por exemplo, o Igor Swartz. O Igor Swartz é uma pessoa, já passou, um grande pregador do passado, era um homem simples, um homem sem nenhum estudo, aprendeu a ler com a própria esposa dele, mas foi um dos homens mais usados em maravilhas dos nossos dias contemporâneos, vamos dizer assim. O Igor Swartz, ele só no seu ministério chegou a ressuscitar cerca de 14 pessoas. Você pode procurar no Google, na internet. O Igor Swartz, uma certa feita, ele chega num local onde tinha um homem também com um braço mirrado, não era uma mão, era um braço inteiro. E ele cospe nas mãos, porque a unção de maravilha estava com ele. Ele cospe nas mãos, esfrega uma mão na outra e passa a mão nos braços daquele homem e diz: refaz-te, estica-te. E o braço começa a esticar normal e fica do tamanho do outro. Queridos, eu tive o prazer de pegar no braço de um homem, onde ele disse para mim: vira, pastor, meu braço, pode virar para a direita. E eu virei o braço dele, peguei na mão dele e dei uma virada. Virei o braço dele o contrário. Ele disse: pode virar mais uma vez. E eu vi que o paletó dele estava totalmente virado. Ele disse: vire mais uma vez. E eu disse: por quê? Ele disse: pode virar. E eu virei o braço dele. E ele disse: pastor, não tem osso. Meu braço, ele era mirrado. Mas um servo de Deus orou por mim e o braço esticou. E Deus não deixou ter osso dentro dos braços para que eu sempre lembrasse de que foi ele que fez a maravilha. O braço desse homem não tinha osso, só tinha nervos. E cresceu e se tornou um braço do tamanho do outro, com força para ele trabalhar, fazer tudo o que fosse necessário. Era uma verdadeira maravilha. Então, dom de maravilha não é dom de curar. Ele muda a natureza, ele muda a circunstância, ele muda a situação. Viu? O Igor Swartz, certa feita, ele saiu dançando em cima do púlpito, aonde ele costumava ministrar, e saiu dançando. Depois ele saiu do nível do púlpito e dançava no ar. E as pessoas ficaram gritando naquela igreja, porque nunca tinha visto aquilo. Ele volta novamente e continua dançando em cima do púlpito. Isso são demonstrações de maravilhas. Olha, ficamos aqui com esse dom. Em breve estaremos falando de mais um dom da palavra de Deus. Se você está precisando ou quer o dom de maravilha, peça, porque a Bíblia nos diz que se você pedir, você recebe. Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Então você pode, é para qualquer que assim crê e deseja. E ele entrega nas suas mãos para a glória do nome dele, para que você possa ministrar e glorificar o nome do Senhor. Eu costumo dizer que a igreja está para ser arrebatada, como se Jesus estivesse abrindo uma despensa e entregando os dons, dizendo: trabalha, porque já faltam poucas horas. Em breve a igreja será arrebatada e não haverá mais dons aqui. Portanto, aproveite, peça dons espirituais. Deus quer te dar também. Portanto, seja você mais um usado no dom de maravilha. Deus te abençoe, em nome de Jesus.